Paz, tudo bem? Vamos continuar a nossa aula. Nesta feita, iremos abordar ainda no livro de Cantares sobre as personagens principais que são destacadas, né? Nós temos três oradores no livro. Vamos tentar aqui ajustar o nosso slide para contribuir para a nossa exposição, né? Então, nós temos três oradores, a saber, a noiva, que fala a maior parte do tempo, o amado e as filhas de Jerusalém. Então, a noiva, possivelmente a Sulamita, né? É a voz principal, ela é a protagonista do livro. A maior parte dos versos, ela é falando sobre ela. Ela frequentemente fala sobre a saudade que sente sobre o amado, a busca por ele durante a noite e o desejo por sua presença. Isso pode ser atestado no capítulo 3, né? Verso 1. Busquei no quarto, na cama, saí pela rua, pelas praças, e perguntei aos guardas, vistes aquele que ama a minha alma? Então, essas expressões, de certa forma, externam, né, essa busca pelo amado e o desejo pela sua presença. Ela, a Sulamita ou a noiva, se dirige diretamente às filhas, né? Ela é a única que se dirige às filhas de Jerusalém, geralmente pedindo favores ou até mesmo fazendo juramentos. Quando o texto descreve a beleza de um homem comparando a colunas de mármore, cedros do Líbano, é ela falando, né? Temos alguns exemplos aqui de sua voz, como Cantares 1, 2 e 3. Beije-me ele com os beijos da sua boca, porque melhor é o teu amor do que o vinho, por isso as virgens te amam. Aqui ela suspira, né, por ele. Mais um outro, Cantares 5 e 10, onde é dito: o meu amado é alvo e rosado, um mais distinguido entre 10.000. Mais uma vez a noiva, ela falando. A voz, geralmente, do amado, do noivo, entra com uma resposta de sua admiração. Ele é uma espécie de um provedor de segurança e o próprio admirador apaixonado. Temos elogios, né, físicos detalhados, algumas expressões que até mesmo seriam curiosas à luz da nossa cultura, tais como teus cabelos são como rebanhos de cabra, dentes como ovelhas e pescoço como a torre de Davi. É exatamente o noivo, ele elogiando a beleza da própria noiva, né? Encontramos ainda em Cantares termos de carinho através ou manifestados pelo o próprio noivo, como minha querida, minha pomba, minha perfeita, minha irmã, minha noiva. Ainda vários convites, né? Em relação ao noivo, convidando a noiva para passear, para ter acesso à própria natureza. Nós temos Cantares 4 e 1. Eis que és formosa, meu amor, eis que és formosa. Os teus olhos são como os da pomba entre as tuas tranças. 2 e 10 de Cantares. O meu amado fala e me diz: levanta-te, meu amor, formosa minha, e vem. Aqui você percebe a noiva, ela está citando o que o noivo ele disse, né? Com relação à questão da última personagem, as filhas de Jerusalém, que forma de fato um grande coro,
funciona exatamente como um coro muito um pouco ou um pouco parecido, vamos dizer assim, na questão das tragédias gregas, né? As filhas de Jerusalém, elas são uma espécie de amigas da noiva ou as mulheres da corte. Elas não têm um romance, mas observam, né? Apoiam e fazem perguntas que ajudam a noiva a se expressar. Nós identificamos através, por exemplo, de perguntas retóricas, né? Que serve como uma espécie de um gancho para que a noiva ela possa responder elogiando o noivo, né? Exemplo desse coro, Cantares 6:1. Para onde foi o meu amado? Ó, formosa entre as mulheres, para onde se retirou o teu amado? Para onde busquemos contigo? Então, são perguntas retóricas, para que a noiva, de fato, venha a externar, né, o elogio para o noivo. Para ver essa estrutura, como ela funciona na prática, né, você pode ler Cantares, capítulo 1, versículo 15 a 16. Temos aqui uma espécie de um ping-pong, né, romântico, rápido, direto. O amado diz: Eis que és formosa, meu amor, eis que és formosa. Teus olhos são como os da pomba. Ele a elogia. A noiva responde na mesma moeda, né? Eis que és formoso, amado meu, e amável, o nosso leito é de viçosas folhas. Então, ela devolve exatamente esse elogio. A beleza aqui do hebraico original, né, é que os pronomes teu e tua, e até você, ele tem um gênero marcado aqui para a segunda pessoa, de modo que os antigos leitores, eles sabiam exatamente quem estava falando e com quem apenas pela própria terminação das palavras, né? Chamados sufixos pronominais. É algo interessante de se ver dentro do hebraico. No tocante à estrutura e temas chaves, nós temos basicamente três. O primeiro, a afeição mútua e o cortejo, que está no capítulo 1, verso 1, até o capítulo 3 e o verso 5. Inicia com a noiva expressando um desejo intenso pela intimidade, na expressão beije-me com os beijos de tua boca. Aqui ela descreve exatamente esse desejo pelo noivo. Temos também uma outra descrição agora da questão física da própria noiva, como morena, porém formosa, escurecida pelo sol enquanto cuidava das vinhas da família e refletindo inseguranças que o amado ele dissipa ao elogiar a sua própria beleza, né? A terceira aqui, a segunda parte, nós temos o cortejo nupcial e a consumação. Capítulo 3, verso 6, ao capítulo 5, verso 1. Descreve o esplendor de Salomão, do noivo e o casamento. O esposo aqui louva detalhadamente, né, a beleza da esposa com um hino de amor, comparando a um jardim fechado e com uma fonte selada, simbolizando exatamente a exclusividade e a pureza da amada, da noiva. O terceiro tema, amadurecimento e conclusão. Capítulo 5, verso 2 ao capítulo 8, o verso 14. Inclui aqui sequências de sonhos, onde a esposa ela busca o amado, simbolizando as tensões e até saudade no relacionamento. E o clímax aqui do livro ocorre no capítulo 8, versos 6 e 7, em que descreve exatamente este amor como um selo sobre o coração, tão forte quanto a morte, e que não pode ser comprado nem tampouco apagado, não é?
Aqui na quarta divisão, nós temos a análise de alguns temas. O primeiro, a paciência no amor. O, ref, o refrão repetido está no capítulo 2, verso 7, capítulo 3, verso 5, capítulo 8, verso 4, em que é dito: não desperteis o amor até que este o queira. Aqui a gente percebe que há uma ênfase, não é? Há uma ênfase exatamente a essa, essa ideia de essa ideia de enfatizar que o amor não deve ser forçado nem tampouco desprezado, né? A gente percebe de certa forma aqui, nesse ponto, que o amor não deve ser despertado de uma forma prematura, podemos dizer assim, né? A busca diligente e a espera fiel da noiva, a paciência que constrói e fortalece o compromisso duradouro, né? O terceiro tema é a metáfora do jardim. A noiva ela é descrita como um jardim fechado, isto antes do casamento, representando a pureza da própria noiva, essa ideia de jardim fechado na linguagem oriental, e após a união, a noiva convida o noivo a entrar no jardim e a comer dos seus frutos. É uma linguagem oriental que denota exatamente a questão da relação íntima e a entrega total, no caso da noiva. Não é? Percebemos no livro o uso recorrente de metáforas. Uma destas metáforas a gente pode encontrar no capítulo 1, versículo 9, em que a noiva ela é de forma comparada a uma égua entre os carros do faraó. Isso, na verdade, não tem nenhum sentido depreciativo, seria assim dentro da nossa cultura, possivelmente, mas dentro da cultura oriental, essa linguagem de comparar a noiva com a questão da égua entre os carros de Faraó está aqui ressaltando o que em relação à questão das características da noiva, né? Está ressaltando a questão da força e também da própria beleza da noiva. Então, é um elogio, é um ápice de um elogio dentro do contexto, né, oriental. Concernente à aplicação em conclusão do livro de Cantares, nós temos aqui três aplicações fulcrais concernente ao livro de Cantares. Né? Primeiro, no tocante à santidade do sexo no casamento. O livro destrói os extremos, no caso, de práticas ascéticas, como, por exemplo, de que o sexo ele é visto como um mal, como algo ruim e perverso, e o outro extremo, no tocante à própria luxúria, que enxerga o sexo como sem compromisso. Então, ele, de fato, destrói esses extremos, não é? Ao estabelecer a intimidade como algo honrado e puro dentro do pacto matrimonial. O segundo tema, nós temos a segunda reflexão, comunicação e elogio. Então, a gente percebe que os noivos, eles, os elogios, né, dos próprios noivos, elogios constantes sobre o caráter e a aparência um do outro. Isso ajuda a fortalecer exatamente o laço afetivo, né? Essa questão da comunicação, a importância de externar, de verbalizar elogios genuínos. E o terceiro ponto aqui da nossa reflexão, no tocante à reflexão teológica final. E embora o sentido do livro ou da linguagem seja basicamente ou primariamente de um amor humano, de uma mulher para com um homem, de um homem para com uma mulher, também podemos afirmar
que serve como uma espécie de uma sombra do relacionamento eterno entre Cristo e a sua igreja, levando o próprio fiel a louvar o Criador pela a beleza da criação. Né? Aqui são os temas principais abordados e essas reflexões do livro de Cantares. Aqui nós temos aí as referências, né, para que depois vocês possam consultar, ok? Obrigado a todos e até mais.